Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nossa conversa de hoje envolve resolução de problemas usando regra de 3. Depois, duas questões da VUNESP. Regra de 3 é um processo para resolver problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Dá para resolver de outras maneiras, mas a regra de 3 facilita o processo. O primeiro passo para a resolução é analisar as grandezas, e é isso que eu te proponho agora. Nós vamos analisar duas grandezas, um tempo de viagem e quantidade de alimento a bordo. O navio vai sair do Rio de Janeiro, está indo até Salvador, ele vai demorar um determinado tempo, então para isso precisa colocar bastante alimento nesse navio. O que acontece com a quantidade de alimento a bordo que vai ser embarcada caso a viagem seja mais longa? Viagens curtas, eu preciso de um tanto de alimento. As viagens que vão demorar mais tempo, eu vou precisar do quê? De mais alimento ou de menos alimento? Se eu aumento o tempo gasto para a viagem, vai demorar agora 15 dias para fazer essa viagem, eu tenho que aumentar a alimentação também. Então, se eu aumento o tempo e aumento a quantidade de alimento, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos pensar que eu vou diminuir o tempo. Eu tinha feito uma previsão de que aquela viagem, aquele acampamento, no caso, poderia demorar 10, 15 dias e agora o acampamento vai demorar só 2 dias. A quantidade de alimento que eu vou levar é maior ou menor? Se eu estou diminuindo o tempo que nós vamos ficar acampados, eu vou diminuir também a quantidade de alimento que eu vou ter que levar. Então, nesse caso, se eu diminuo e diminuo, ou se eu aumento e se eu aumento, as grandezas são diretamente proporcionais. É sempre assim? Não, de jeito nenhum. Quantidade de marinheiros versus quantidade de refeições. Então, cada marinheiro se alimenta 3 vezes ao dia. Se eu tenho 10 marinheiros, serão servidas 30 refeições. Mas se eu aumentar a quantidade de marinheiros, quantas refeições serão servidas? Mais ou menos? Eu disse que cada um come 3 vezes ao dia. Se eu aumentar a quantidade de marinheiros, eu vou ter que aumentar a quantidade de refeições. Se eu diminuir a quantidade de marinheiros, eu diminuo a quantidade de refeições. Também grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de páginas que eu consigo imprimir e a quantidade de tinta que a minha impressora vai utilizar. Teoricamente, quanto mais páginas eu imprimir, mais tinta eu vou utilizar. Claro, a gente tem que considerar, e os enunciados sempre, considere sempre, trazem isso, mantendo a mesma, páginas iguais, né? Imagina, não, porque se for uma página cheia de figuras, cheia de desenho, vai gastar mais do que se for texto. Não, páginas iguais, não exagere. Então, eu tenho uma certa quantidade de páginas, eu vou usar uma certa quantidade de tinta. Mas se eu aumentar a quantidade de páginas, eu vou ter que aumentar a quantidade de tinta utilizada. Grandezas diretamente proporcionais. Velocidade empregada e o tempo gasto na viagem. Estamos indo bem devagar, gastamos um determinado tempo. Agora eu vou aumentar a minha velocidade. Nós vamos bem rápido. O que acontece com o tempo? Diminui. Então, se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o tempo gasto. Se eu aumento um e diminuo o outro, grandezas inversamente proporcionais. Então, fica a dica. Sempre que se deparar com um problema que tem que analisar as grandezas, esse é o primeiro passo. E se elas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Se elas diminuem na mesma proporção, também diretamente. Agora, quando uma aumenta e a outra diminui considerando é que são razões inversas, mas quando uma aumenta e a outra diminui, nós vamos dizer que elas são inversamente proporcionais, tá? Então vamos lá. Como é que a gente resolve? A técnica escreve uma proporção, nos orienta para escrever uma proporção. Que seja 2 está para x, assim como 80 está para 500. Como que a gente sai daqui? Esses números eles vêm denunciado. Aí a nossa técnica vai ser assim: multiplique o x por 80 e o 2 por 500, tá? Então, nós vamos multiplicar e vamos obter 80x é igual a 2 vezes 500.
80x é 1000, e aí é só dividir tudo por 80. Veja, nós temos um enunciado que vai nos dar a oportunidade de analisar as grandezas. Escrevemos a proporção. Depois que escrevemos a proporção, nós multiplicamos assim, em forma de x, digamos. E aí determinamos o valor procurado, ok? Essa é a técnica. E o que muda se as grandezas forem inversamente proporcionais? Muda a escrita da proporção. Mas nós vamos falar sobre isso e já tem um vídeo aqui no canal que trata de regra de 3 e também fala sobre grandezas inversamente proporcionais. Ok? Vamos em frente. Primeira questão. Soraya foi a uma loja de produtos naturais e comprou 50 gramas de orégano a R$80 o quilo, 120 gramas de açafrão a 120 o quilo, 100 gramas de uva passas a 30 o quilo. Soraya, então, pagou uma compra, um valor de... Minha sugestão, que você tente resolver sozinho. Se você não se sente seguro, acompanhe parte da explicação. E aí você vai parar e resolver sozinho. E se ainda assim for difícil para você, acompanhe a minha explicação, mas resolva sozinha depois, tá? É importante resolver sozinho. De acordo com o enunciado, a pessoa comprou ali produtos a granel, né, que foram colocados numa balança. Mas o enunciado não dá uma informação importante, que é 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, considere-se que você tem que saber isso antes de resolver. Agora nós vamos pensar só no orégano. O que aconteceu com o orégano? A pessoa comprou 50 gramas, mas custava R$80 o quilograma. Então, eu posso dizer o seguinte, que 1000 gramas, 1 quilograma, 1000 gramas custava 80. Como ela comprou 50, ela vai pagar X. Vou repetir, 50 gramas de orégano que ela comprou e custava 80 o quilograma. Então, 1000 gramas custam 80, mas ela só comprou 50. E 50 vai custar X. São grandezas diretamente proporcionais. Se eu compro pouco, eu pago pouco. Se eu compro muito, eu vou pagar muito, né? Vou pagar mais ainda. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E o que eu vou escrever agora? Na ordem em que elas estão escritas ali. Eu vou escrever assim. 1000 está para 50, assim como o 80 está para X. E como é a técnica para resolução? Multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar o 1000 e o X e vou multiplicar o 50 e o 80. Então, 1000x vai dar 4000. Agora é só dividir tudo por 1000 e eu encontro o valor que ela pagou de orégano. Agora nós temos que repetir esse processo mais 2 vezes. A gente tem que repetir para as outras compras, que é o açafrão e uva passas. Então, eu vou fazer mais rapidinho, tá? Para o açafrão. 1000 gramas, 120. Ela comprou 120 e vai pagar Y. Multiplicando, nós temos 1000... primeiro vou montar, né? 1000 para 120 é a mesma coisa que 120 para Y. Multiplicando, a gente tem 1000Y igual a 120 vezes 120. Então, Y é 14,40. Novamente, agora para passas. 1000 gramas custa 30, então 100 gramas vai custar Z. 1000 gramas está para 100, assim como 30 está para Y. E aí eu faço as contas, multiplico o cruzado e vou dividir tudo por 1000 e achei o 3. Você pode ter pensado que existe outra maneira de resolver, já que 1000 gramas, eu só queria 100 gramas, era só dividir por 10. Ok, bacana, funciona. E é interessante usar esse raciocínio durante a prova também, tá? Agora, quanto que ela gastou? Eu sei que ela gastou 4, 14, 3. Quanto ela gastou? A soma de tudo isso, ok? Resposta 21 e 40. Vamos a outra questão. Agora, uma máquina trabalhando sem interrupções invasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Nessas condições, o tempo que essa máquina levará para invasar 380 frascos será? Bom, vamos lá. Frascos e tempo é o que nós temos que comparar. 40 frascos em 14 minutos. E ela quer saber? A questão pede 380 frascos. Acho que você tem condições de fazer sozinho. Então, pare aqui, analise se as grandezas são diretamente proporcionais e conclua a sua resolução.
Se precisar de ajuda, assista mais um pouquinho, mas depois tente resolver sozinho. Bom, os 40 frascos, 14 minutos, mais frascos, mais minutos. Então, diretamente proporcionais, e aí eu posso escrever 40 está para 380, assim como 14 está para x. Agora eu vou multiplicar e chegar no valor. Só queria fazer uma observação. Se por um acaso essas grandezas fossem inversamente proporcionais, tá? A gente conclui que são diretamente. O que eu ia fazer? Na hora de escrever aqui, ó, o 40 com o 380, eu ia inverter, tá? Eu ia colocar 380 no numerador e 40 no denominador. Isso se elas fossem inversamente proporcionais, que não é o caso, tá? Bom, continuando então, 40 vezes x é igual a 380 vezes 14. Então, fazendo as contas aqui, 133 minutos. Ótimo, não tem essa resposta. Eu não tenho 133 minutos ali. Então, nós temos que pensar um pouquinho. É uma informação que não está no enunciado. 1 hora equivale a 60 minutos. Então, em 133, eu tenho 60 minutos. Mais 60 minutos dá 120. E mais 13. Então, eu tenho 2 horas e 13 minutos. Bons estudos para você.